e de que forma Deus tem nos ajudado até hoje. Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Congregação de Sete Rosado 2. No dia 20 de outubro de 2010, abriu-se oficialmente, à época, a Subcongregação de Sete Rosado 2, que tinha como coordenador do setor 7 o pastor Francisco Varela de Souza, crendo com entusiasmo na possibilidade de abertura do trabalho localizado em uma área subevangelizada, bem como o coordenador do Departamento de Missões, que à época também era o nosso irmão Alisson, ele que coordenava o DEPEN naquela época, e que teve como seu primeiro dirigente o então diácono João Maria Alves da Silva, atual presbítero da igreja e também dirigente da congregação. A ideia de se abrir o trabalho passou a ser mais evidenciada com os resultados obtidos por ocasião dos cultos ao ar livre, assim como a realização de várias cruzadas evangelísticas no período e visitas constantes do coordenador do setor 7, o pastor Varela, que era o coordenador na época, aos possíveis locais que poderiam abrigar os novos crentes que se decidiam nos eventos ora realizados. O culto que marcou oficialmente e antecedeu momentos antes da abertura da subcongregação de Sete Rosado 2, e o nosso irmão Alisson estava presente nesse culto também, ele foi realizado na residência da irmã Ivete. Cadê a irmã Ivete? Fique de pé, irmã Ivete. O culto que antecedeu a abertura desse trabalho aqui foi realizado em frente à casa da irmã Ivete, que na ocasião não era crente. Ela cedeu a casa dela para fazer o culto ao ar livre. Entretanto, cedeu a frente da sua casa para que fosse feito o culto, que contou com a participação de aproximadamente 200 pessoas. O maior registro no período que nós fizemos cultos ao ar livre, o irmão Alisson é testemunha disso, foi o maior culto ao ar livre que fizemos, foi aquele que deu aproximadamente 200 pessoas, né? E a maior parte, destacou bem aqui o irmão Alisson, eram não evangélicos. Eram mais de 100 pessoas não crentes que estavam presentes nesse culto ao ar livre. Registre-se também que hoje, atualmente, a irmã Ivete, ela agora é crente. E é uma bênção na mão do Senhor, glória a Deus. Ela não era crente. Aí fez um culto na frente da casa dela. Jesus teve misericórdia dela e disse: essa daqui vai ser minha. Salvou a vida dela e hoje ela está firme na presença de Deus. Após a abertura do trabalho, Deus continuou abençoando sobremaneira aqueles irmãos que iam aceitando o Evangelho. E com pouco tempo viu-se a mão de Deus operar, no que se fundou o conjunto infantil, que denominou-se Sementinha de Jesus. Com aproximadamente, naquela ocasião, 20 crianças compuseram o conjunto infantil, que foi o primeiro conjunto fundado aqui na igreja. Logo depois, com várias irmãs que Deus salvou, foi fundado também o conjunto das irmãs, denominou-se Cântico de Vitória. Depois o Betel, com vários jovens que Jesus salvou, também fundou-se o conjunto Adoradores de Cristo. Com a bênção de Deus, o trabalho crescia
E com isso, o coordenador do setor 7, à época, achou por bem de levar a ideia para a diretoria da igreja, no que foi aprovada a oficialização e passagem de sub para a congregação de Séptimo Rosário 2. E isso ocorreu no dia 22 de novembro de 2011. O ano passado, portanto, foi oficializada a congregação de Séptimo Rosário 2. Em 2012, vemos que Deus continua abençoando o trabalho. E hoje, com aproximadamente 70 irmãos, entre membros e congregados. Esses dados aqui ainda tendem a aumentar. Porque foi um levantamento que eu fiz já faz um dia já. Então aqui já tem mais entre irmãos, entre crentes, batizados e congregados. Aproximadamente 70. Com a graça de Deus. Na atual gestão do nosso coordenador do setor 7, que não pôde estar aqui hoje, e com o seu total apoio, o pastor Jairo Caio. A colocada do forro, a igreja com o PVC aconteceu na sua gestão, e foi bem recente esse trabalho aqui, com a colaboração de todos os irmãos. Nós fizemos uma campanha, essa campanha demorou 60 dias aproximadamente, e hoje aqui, pela graça de Deus e para a glória dele, nós estamos com o nosso teto aqui organizado, bonito, com forro de PVC, para que possamos aqui adorar o Senhor com maior conforto. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Hoje comemoramos, com a graça de Deus, 2 anos de fundação dessa igreja. Nós agradecemos a Deus, a diretoria da igreja, ao nosso coordenador do setor 7, aos companheiros dirigentes do setor, bem como a todos os irmãos envolvidos nesta obra, que aqui eu não vou elencar nomes, porque são tantos. Eu perderia muito tempo em citar o nome de todos que têm ajudado aqui nessa obra. Mas eu quero dizer, irmãos, que tem muitos irmãos e irmãs que têm se dedicado para ajudar nessa obra. E ajudam voluntariamente, com amor, e é por isso que essa obra cresce para a glória de Deus. Todos os irmãos envolvidos, e desde já agradeço o envolvimento, o empenho, o comprometimento, a responsabilidade de todos que ajudaram e continuam ajudando nesta obra. Podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Diga comigo assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso aí. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus! Então, irmãos, isso aqui é uma síntese, um breve relatório de fundação deste trabalho. Irmãos, as dificuldades que sobrevêm, nós temos que passar por cima delas. Amém? Todas as dificuldades que vêm, o pastor ele não tem que olhar para a dificuldade. Ele tem que olhar para Jesus, que faz com que a igreja vença a dificuldade. É por isso que nós jamais, em hipótese alguma, nos lembramos de dificuldades, de lutas, porque elas passam. Mas a bênção de Deus, aquilo que Deus faz, permanece. E o diabo não pode interromper isso. Bendito é o nome de Jesus. Hoje eu posso dizer, irmãos, que a mão de Deus está sobre esse lugar. Porque tenho visto Deus fazer coisas
que em nenhum outro lugar eu vi ele fazer, mas vi Deus fazer aqui. Presenciei coisas que Deus realizou aqui, de obras espirituais que são indescritíveis. E sei que os frutos, uma certa vez uma irmã me contou um sonho que ela teve aqui. E depois de muito tempo, uma outra pessoa me ajudou a entender o que era isso. O sonho ele é muito longo, eu não vou contar para os irmãos. Mas o que uma outra pessoa me fez entender, contando para ela o sonho, que o irmão foi na minha casa com seu esposo contar esse sonho. Em resumo, tudo que nós estamos plantando aqui vai ser colhido no futuro. Irmãos, todo o esforço e empenho que nós temos tido aqui, às vezes a gente quer que os frutos sejam imediatos. A gente planta, irmão, e se acha que o fruto é imediato. Mas Deus me disse que os frutos disso aqui serão dados em um momento em que eu estarei ausente. E os frutos serão colhidos. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo isso é para a glória do nome de Jesus. Tudo isso, todo esforço, os irmãos que se empenharam, muitos irmãos aqui se envolveram nessa obra. Muitos. Eu confesso que eu esqueci muitos. Esqueci do que muitos fizeram, porque a minha memória é limitada. Mas eu garanto uma coisa aos irmãos: o Senhor a quem nós servimos, Ele não esquece do que você tem feito em prol da obra dEle. Bendito é o nome do Senhor. Ele não esquece. Pode ser que alguém tenha passado por aqui, contribuiu, foi embora, nem lembra mais. Mas Deus registrou esse momento. E só Ele vai recompensar cada um que tem ajudado nessa obra. Hoje nós vemos aqui um trabalho, pela graça de Deus, crescendo para a glória de Deus. Mas tudo isso, irmãos, é porque o Senhor é misericordioso. Tudo isso é porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Amém? Então eu fico feliz de estar aqui. Muito bem. A irmã Mila, ela tem uma lembrança muito boa. É que há 20 dias atrás, aproximadamente, eu não incluí no meu relatório, mas que realmente já faz parte, foi fundado, foi oficializado o círculo de oração aqui na igreja. Todas as irmãs têm cooperado, uma boa parte, e tem sido uma bênção, irmãos. O trabalho tem crescido, porque o Senhor está na frente. Eu tenho dito aqui, irmãos, e os irmãos me conhecem muito bem, eu tenho dito frequentemente, e com muita alegria digo isso, que esse trabalho aqui, irmãos, ele tem crescido, porque aqui não tem um popstar, irmão. Aqui tem irmãos e irmãs com a mesma estatura trabalhando com o Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Com a mesma importância, com o mesmo tamanho diante de Deus. E é por isso que Deus abençoa. Aqui, irmãos, nós costumamos dizer uma coisa: tem que o mal ser cortado pela raiz. Então, os irmãos todos já me conhecem. Tem que todo mundo trabalhar unido, trabalhar em prol do reino,